Deputado federal Johnny Marcos, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia, bem, deputado. Fábio? Bom dia. Deputado, como é que foi... aliás, antes de lhe fazer essa pergunta, o que é que significa o coordenador da bancada federal do Estado? Olha, o coordenador da bancada federal é o parlamentar escolhido para representar a bancada diante da comissão mista de orçamento. É ele que trabalha as emendas, chamadas emendas de bancada, que são apresentadas. Nós temos 15 emendas de bancada, que são aquelas emendas de valor maior que são apresentadas no orçamento. Das 15, 2 são impositivas. Das 15, 2 são impositivas. 11 dos parlamentares, são 8 deputados federais e 3 senadores, uma do governo do estado de Sergipe, uma da cidade de Socorro, outra da cidade de Aracaju, dada a importância das duas cidades, e uma da Universidade Federal de Sergipe. Cada entidade apresenta as suas emendas e nós levamos para a apreciação dos parlamentares, que escolhem 2 impositivas. Um detalhe, nós temos essas emendas impositivas a partir dos últimos 2 anos. No primeiro ano tivemos uma impositiva, que foi dada à Infraero pela escolha dos deputados. Para a reforma do aeroporto. Exato, para a reforma do aeroporto. E o ano passado, 2 que foram aprovadas, como serão esse ano também. Uma foi para o município de Aracaju, que inclusive foi anunciada há poucos dias. 62 milhões. Eram 130 milhões. Ficaram 62, mas já é muita coisa. É bastante, né? Poderia ser 100 e tanto ainda, né? E outra foi para a Codevasf. E essa da Codevasf já empenhou ou não? Olha, da Codevasf é uma emenda que foi apresentada para que houvesse um trabalho para a recuperação de alguns perímetros ali no Baixo São Francisco, aquela região dos agricultores e tal. Houve um empenho, até porque ela é uma emenda impositiva, porém aquela dificuldade do governo de liberação. Nós tivemos no primeiro momento uma coordenação na Codevasf Nacional, agora no segundo momento uma outra coordenação. Em resumo, não empenhou ainda. Não, mas o meu trabalho como coordenador... Para esse ano, as 2 já estão definidas? Estão definidas, e o meu trabalho como coordenador é lutar... Sim, quais são as 2 impositivas? Você diz... Fala agora. Não, agora desse ano nós estamos assim, o governo do estado de Sergipe... Apresentou para a saúde. O governador. Na semana passada nós tivemos uma reunião logo após a eleição do coordenador, foi na 4ª noite, e o governador entregou um caderno a cada deputado mostrando o valor da emenda de 133 milhões de reais para a saúde do estado de Sergipe. Em tese, a outra seria da oposição? Não, aí tentaram um acordo entre a bancada da oposição e a bancada de situação, que agora, pela primeira vez, conseguiu se unir em torno do meu nome para coordenador. Certo. Então, espero que essa união já seja um bom presságio. Então, só tem uma da saúde até agora? Até agora. Eu estou aguardando a visita do reitor, que deve ser essa semana, para entregar a indicação da emenda da Universidade Federal, o prefeito de Aracaju e o prefeito de Socorro. O prefeito de Socorro esteve lá semana passada e o prefeito de Aracaju já anunciou que essa semana estará comigo. Indo lá. E os deputados também. Houve alguma manobra, e a gente brinca dizendo assim, houve uma rasteira, a gente já falou essa semana aqui em gato de rico, gato de pobre, agora em bode, em cabra. E agora uma pessoa mandou aqui, disse agora tem um capoeirista que teria dado uma rasteira em Laércio. Nós temos uma entrevista que Laércio concedeu, acho que na sexta-feira, aqui na TV Atalaia. Coloque no ar a entrevista que o deputado federal Laércio Oliveira concedeu aqui na TV Atalaia para a gente comentar com o deputado federal Johnny Marcos. Coloque no ar. Ele foi ligeiro ou houve um dedo do governador Jackson Barreto? Não houve dedo do governador sob hipótese alguma. Muito, muito pelo contrário. O que o governador lamentou foi não ter sido informado da vontade dele de querer disputar. Se antes, quando se instalou a convocação, por exemplo, eu e o senador Valadares assinamos a convocação. Porque existia aquela história que a imprensa vem falando há muito tempo, poxa, quem é o coordenador? É o senador Valadares ou é o deputado Laércio? Então, como se instalou muito isso, foi uma iniciativa do senador Valadares, inclusive, o qual eu agradeci bastante. Sou senador, que bom. A gente pacifica a nossa bancada através desse seu gesto, da sugestão sua, que eu e o senhor, a gente assine a convocação. Ora a convocação tendo sido entregue a cada gabinete, se o Johnny tinha disposição de querer ser o coordenador, bastava ele dizer, porque nem tinha se formado essa expectativa de que eu daria continuidade ao trabalho da
coordenação. Então, infelizmente, ele não fez isso, pegou todos de surpresa, inclusive o governador do estado, que se chateou bastante com esse posicionamento dele. Eu assisti a insatisfação com o governador, já que nós fazemos parte da base do governo. Eu acho que caberia ao próprio Johnny, é uma sugestão que eu dou até a ele, quando ele quiser assim disputar alguma coisa que é legítimo, fale primeiro com o líder do nosso grupo, no nosso caso, o governador do estado. E aí, Johnny? Algumas coisas ele colocou na entrevista. Primeiro, que o governador não teve nada a ver com sua eleição e que você, digamos assim, passou por cima, inclusive, do governador, e que ele teria presenciado uma reunião em que o governador demonstrou chateação com você em função de você ter declarado a candidatura, ter sido eleito coordenador sem combinar com o governador. Olha, primeiro eu vou falar de Laércio. Eu considero Laércio um gentleman, é uma pessoa muito educada, que sempre tem um perfil de não entrar em embate, né, em bola dividida. Isso foi ele demonstrou isso quando, em janeiro, houve uma intervenção do governador Jackson Barreto pedindo aos deputados da bancada que dão sustentação ao governo do estado de Sergipe para votarmos em Laércio. Era um momento de transição, Laércio saía do bloco de oposição e vinha para o bloco do governo do estado, inclusive assumindo pastas importantes como a CDTEC, a COIDRO, né? Nós fizemos o gesto de recebê-lo, né? O meu partido indicava a CDTEC, saiu da CDTEC para dar o espaço a Laércio Oliveira. Recebemos por pedido do governador, inclusive estendendo o tapete vermelho, porque no primeiro momento o governador nos pediu para eleger Laércio como coordenador da bancada, e nós fizemos isso. Os deputados que são aliados do governador, o deputado João Daniel, o deputado Fábio Reis, Fábio Metidieri e o deputado Johnny, nós votamos em Laércio, contrariando inclusive o senador Valadares, que era coordenador, e naquele momento nós estávamos dizendo, fizemos uma nova eleição no mês de fevereiro, inclusive isso se tornou um impasse, Fábio, porque nós queríamos que a eleição fosse no mês de fevereiro, por entender que o coordenador precisa, durante o ano, conversar com os parlamentares e com as entidades que indicam as emendas, para que, quando chegar o mês de outubro, que é esse mês que nós estamos agora, as emendas já estivessem sido avaliadas, enfim, e pudessem ser encaminhadas de forma mais tranquila, né? Aí aconteceu que nós fizemos a eleição, o Sergipe todo sabe disso, o senador Valadares não aceitou a eleição, nós cobramos de Laércio que ele tomasse uma postura de coordenador naquele momento. Como não é do perfil dele entrar em embate, ele não assumiu essa postura. Tanto é que ele mesmo disse que a convocação para a reunião foi do senador Valadares, que eu não reconhecia naquele momento como coordenador, porque eu tinha votado em Laércio, e ele subscreveu essa... Em resumo, não houve rasteira em Laércio. Não houve rasteira. Houve um descontentamento da bancada do governo com a postura dele de fevereiro para cá, quando nós votamos nele para elegê-lo coordenador, e houve um descontentamento da bancada de oposição, que foi a bancada de onde ele saiu para ser eleito coordenador. Nem a oposição queriam Laércio. O resultado que eu vou dizer, Jackson Barreto não nos ligou para pedir voto para Laércio agora, nos ligou em fevereiro. O governador não ligou. Você não contrariou o governador. E eu tive todos os votos da bancada sergipana, com exceção do voto de Laércio. Aonde é que está o impasse? Quem foi que deu rasteira? Não existe rasteira, existe o momento da política. Você sabe, Fábio, foi vereador junto comigo, que eu fui candidato a presidente da Câmara de Aracaju. Dormi eleito. Acordou derrotado. Acordei no outro dia e perdi a eleição. Como candidato derrotado na eleição para presidente, eu fui parabenizar o vereador Vinícius Porto, à época, que ganhou a eleição, e disse, conte comigo, não espere de mim nenhum tipo de reação quanto a isso, porque eu entendo que a maioria elegeu você. Ô Johnny, para finalizarmos, PMDB, PSD, PRB, que é o seu partido, PDT, PCdoB, PSDC, PRP, Solidariedade, PT, PHS, PEN e Podemos. Aí o Podemos, eu vou botar entre aspas, porque quem estava lá era Zezinho, o Suquita disse que o Podemos é dele, então deixemos o Podemos de lado. Estiveram numa reunião sábado, onde o governador oficializou o nome de Belivaldo Chagas. O seu partido corrobora, concorda, é isso mesmo? O meu partido faz parte do bloco do governo Jackson Barreto, e o meu partido, nesse momento que foi assumido o compromisso com Belivaldo, meu partido acompanha
o governo do estado de Sergipe. Inclusive, nós já dissemos aqui que se Jackson Barreto determinou isso, todos os partidos abraçaram, nosso candidato é Belivaldo. Mas o PRB sabe que existem outras vagas para chapa majoritária. Vocês querem a vaga de Senado? Queremos, sim. Por que queremos? E se não derem? Mas aí é uma situação que precisa ser debatida, né? E se vocês não tiverem a vaga de Senado? Então, eu acredito que nós teremos, Fábio. E se não tiver? Mas eu acredito que teremos, né? Eu não posso trabalhar com a hipótese de não ter. Eu acho que é o seguinte, quando o casamento com esse bloco estiver em fase de namoro, de lua de mel e tudo estiver bem, nós estamos tranquilos. Agora, se o bloco disser assim, não queremos vocês, aí é uma situação, eu só posso prever a reação do meu partido se o bloco nos repudiar. Por enquanto está tudo bem. Tranquilo, ninguém disse vocês não vão, vocês não podem, vocês não têm condição. Aliás, eu estou acostumado na política, Fábio Henrique, a vencer somente lutando. Por exemplo, eu sou deputado federal hoje no estado de Sergipe, estou deputado, mas eu não tive nenhum prefeito me ajudando. E quando se faz alguma pesquisa em relação a voto, já pergunto para o candidato, quantos prefeitos estão lhe ajudando? Se você tiver 20, 30, 40 prefeitos, como alguns dizem por aí, estão ventilando, né? Aí diz, esse rapaz vai ganhar a eleição, porque ele tem 40 prefeitos. Eu só tive Heleno, porque é meu irmão lá em Canindé do São Francisco, se não votasse em mim do meu partido, seria estranho. Só tive ele naquele momento. E mais nenhum prefeito. Perfeito. E ganhei a eleição para deputado. Johnny, muito obrigado. Você não é capoeirista, é importante, né? Duas coisas eu queria dizer. Primeiro, que o governador não esteve triste em momento nenhum. Isso é passar um recibo. Não lhe deu carão? Não tem direito. Eu sou do bloco. Segundo, eu tive voto de todos os deputados do bloco do governo, com exceção de Laércio. Se ele fosse dar carão em mim, tinha que dar em todos. E também tive todos os votos da oposição, inclusive do senador Valadares, que voluntariamente decidiu votar em mim. Então, dos 11 parlamentares de Sergipe, 10 votaram em mim. Eu entendo isso como democracia, isso como uma escolha de bancada, e eu anunciei que seria candidato no momento oportuno, que for o momento da eleição. Ok, muito obrigado ao deputado federal Johnny Marcos, que disse que não deu rasteira no deputado Laércio Oliveira.